Oi, gente, voltei. E aí, o que vocês acharam da aula? Eu acho que eu falei um pouquinho devagar, mas espero que vocês tenham gostado. Bom, essa última parte, na verdade, é o que a gente faria se a gente estivesse em sala de aula, que é passar alguns esquemas para vocês fixarem esses conhecimentos, porque é a melhor forma de guardar todos esses nomes, todos esses processos. Então, o que eu vou fazer? Eu separei 6 esquemas para a gente fazer em relação ao ATP, a fotossíntese e a respiração celular. E eu queria passar para vocês, tá bom? Então vamos fazer juntos. O que a gente vai precisar é só de um caderno e umas canetas. Vocês, por favor, façam umas anotações mesmo, que eu acho que já vai ser bom. Então, bom, queridos, o primeiro esquema que eu quero fazer com vocês vai ser da ATP mesmo, pra gente ver como que é a forma simplificada que tá normalmente nos exercícios e tudo mais. Bom, então é importante lembrar que a ATP ela vai ter uma base de um açúcar, uma pentose, que tem 5 carbonos. No caso, vai ser a ribose, mas vocês não precisam ficar tão assustados. Então, aqui vai ser a ribose, que vai ser o açúcar base, tá bom? Que mais? O ATP vai ter também aquela outra parte química, né? Que é um pouquinho mais complexa, mas que vocês não vão precisar decorar. Só o nome, que vai ser a adenina. Olha só, não é que faz sentido com o nome? E a última parte vão ser os fosfatos. Trifosfato, 3 fosfatos. 2, 3. Perfeito? Então, o que vai acontecer quando a gente quer gastar essa energia? A gente vai quebrar uma das ligações do fosfato. O que vai acontecer então? A gente vai ter apenas 2 ligações. O nosso açúcar não vai mudar, então vai ser bonitinho aqui a ribose. E a adenina também vai estar lá, paradinha. E como quebrou essa ligação, um fosfato vai ficar livre, tá bom? Então é importante vocês lembrarem que então vai soltar. O segundo esquema que eu queria fazer com vocês é da respiração celular. Primeiro, uma visão geral. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer a nossa célula bonitinha. E aonde que ocorre esse processo? Vocês lembram que tem 3 etapas. Uma delas, ela ocorre lá no citosol mesmo, e só que a outra, ela vai acontecer numa organela específica, certo? Que vai ser a nossa mitocôndria, que aqui eu vou fazer de azul. Ela tem todas aquelas vilosidades e tudo mais, tá bom? Vou fazer assim. Então, em azul, vai ser a nossa mitocôndria. Aqui vai ser a nossa membrana plasmática. E vamos começar o processo. Como que ocorre todo esse processo? Tem que lembrar, hein? A primeira coisa é comer. Então, a gente vai lá e come. E aí, o que acontece? Essa glicose vai ser, na verdade, esse pão, essa pizza que a gente vai comer, vai ser digerida e vai ser quebrada. O que vai chegar no nosso sangue vai ser a glicose e o que vai chegar para as células também. Então, a glicose vai entrar bonitinha aqui. Ela tem 6 carbonos. Essa aqui vai ser a nossa glicose. E o primeiro processo, vocês lembram muito bem, vai ser a glicólise, que é a quebra dessa glicose. O que vai ser o resultado disso tudo? 2 piruvatos, ou ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos.
Então, aqui a gente coloca ácido pirúvico, mais ATP, certo? Era bem pouquinho, lembra? E também NADH, que é o transportador de elétrons. Tá bom? O que vai entrar de fato, então, na mitocôndria? Vai ser o ácido pirúvico, que ele vai se transformar em acetil-CoA. Então, vamos lá pegar esse cara aqui. E ele vai virar acetil-CoA. Legal. O que vai acontecer com esse acetil-CoA? Ele vai entrar no ciclo de Krebs. Vamos fazer o nosso ciclo de Krebs. Até que ficou bom, hein? Então, esse acetil-CoA vai entrar no nosso ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs vai acontecer um monte de coisa, um monte de modificações nessa molécula de acetil-CoA, e isso vai liberar ATP, então um pouquinho de ATP. O que mais que vai produzir? Transportadores de elétrons, NADH, e também um outro tipo de transportador de elétrons, o FADH2, tá bom? Então, só pra... Perfeito. E aí o ciclo, ele vai utilizar esse acetil-CoA, vai quebrar, vai modificar e vai transformar de novo numa outra enzima para continuar o ciclo. Então, lembra que todo ciclo tem que continuar, certo? Então, sempre vai voltar alguma coisa. A última etapa vai ser a cadeia respiratória, que vai acontecer bem aqui na crista mitocondrial. E o que vai chegar nela? O mais importante é a gente lembrar que a cadeia respiratória, ela vai utilizar os nossos transportadores de elétrons, tá? Então, tanto o da glicólise, quanto os do ciclo de Krebs. E o que vai acontecer? Um monte de coisa que a gente vai ver a seguir, mas que o mais importante é que essa é a fase que mais produz ATP. O próximo esquema que eu quero fazer com vocês vai ser, então, da respiração celular. Agora sim. Esse era bem chatinho, né? Mas vamos com calma. A gente pode começar a desenhar aquelas proteínas integradas na membrana. Então, vou fazer uma aqui, eu vou fazer uma outra aqui. Não precisa se preocupar exatamente com o número. Mas tem uma que é muito importante, que você precisa desenhar, toda diferentona, que vai ser a nossa ATP sintase. Toda bonitona. Então, essa aqui vai ser a ATP sintase. E em azul vão ser proteínas de membrana. Que vão ter muitas, né? Mas só essas daqui que participam do processo. Como que é a membrana? A membrana da crista mitocondrial, ela é bem parecida com a membrana plasmática. Então, ela vai ter uma bicamada de fosfolipídios. Beleza. Então, agora a gente tem que relembrar de todo o processo que acontece. Lembrando, então, que a glicólise e o ciclo de Krebs, eles vão produzir transportadores de elétrons, tanto NADH, quanto, é um F, FADH2. O que
que vai acontecer com esses caras? Vocês lembram? Essa molécula vai ser quebrada, essas duas moléculas. E uma vai virar NAD mais H e NAD mais H+. Tá bom? E quando essa molécula é quebrada, uma coisa super importante é a liberação de elétrons. Então, o cara vem aqui. E o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ser transportado pela membrana. Tô passando lá pelas proteínas. Beleza. Mas tem uma hora que ele chega numa tal proteína e se encontra com quem? Com quem? Vocês lembram? Com o oxigênio. Vamos escolher a cor do oxigênio. Vai ser azul clarinho. E o que vai acontecer, então? Ele vai juntar com o H+, e vai virar água. Então, esse elétron que vai fazer isso. Legal. Enquanto os elétrons estão passando, o que vai acontecer com os hidrogênios? Quem que lembra? Esse cara, ele vai sair aqui para fora. Então, aqui vai estar com muito H+. E o que isso significa? Que formou um gradiente de concentração. Um lado ficou com muito e o outro ficou com pouco. E qual é a tendência natural das coisas? Quem lembra? É exatamente fazer com que haja um equilíbrio. E quem vai fazer esse equilíbrio? Ninguém mais, ninguém menos do que a ATP sintase. Então, esse cara aqui de H+, volta para dentro da mitocôndria. E quando ele faz isso, vai acontecer, então, uma coisa super importante, que é a ligação do ADP com um fosfato e vai virar o nosso super ATP. Tá bom? Eu acho que fica mais fácil se vocês forem colocando número no passo a passo. Então, depois deem uma olhada no slide direitinho, o que está escrito no passo a passo, e vão colocando os números, que eu super acho que ajuda. O próximo esquema que eu queria passar para vocês é a fermentação. Esse aqui vai ser bem simples, é só para dar uma relembrada mesmo. Então, como é que vai acontecer? Tudo começa com a molécula de glicose, 6 carbonos, bonitinha. E ela vai sofrer a tal da glicólise, igual seria na respiração celular. Ou seja, a molécula de glicose vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, que é a mesma coisa. E vai produzir ATP, mas também NADH. E o que vai acontecer? O ciclo para aí? Não. O ciclo continua. Esse ácido pirúvico, então, vai ser transformado ou em ácido lático então vai ser aqui a fermentação lática ou
em etanol, que aqui seria então a fermentação alcoólica. Tá bom a diferença? E é importante lembrar que é este o processo de produção da ATP, então só a glicólise vai produzir ATP. Mas a continuação da transformação do ácido pirúvico é super importante pelo fato de retornar o NAD+, tá bom? O quinto esquema é para a gente relembrar um pouquinho da fotossíntese e primeiro a visão geral dela. Então, vou desenhar o nosso cara aqui, que é o Sol, todo bonitão. Ele vai ser a nossa fonte de luz. Essa luz, ela vai incidir sobre a folha. Então, aqui vai ser a nossa fase clara, ou fotofosforilação. Vocês entenderam, né? Beleza. A fotofosforilação, o que vai acontecer? Essa luz vai incidir lá na nossa folha, que tá cheio de cloroplasto, que tá cheio de tilacoide, que tá cheio de clorofila. E essa clorofila vai absorver a luz do sol e vai fazer com que haja, a quebra da molécula de água. Então, H2O vai ser quebrado em O2 e íons H+. E esse processo vai produzir coisas importantes, como a ATP e também NADPH, que é um transportador de elétrons. Daí já começa a nossa fase escura, que é o ciclo das pentoses ou de Calvin. E o que vai acontecer? O CO2 atmosférico vai entrar nesse processo, ele que vai ser o fornecedor de carbono para a formação de açúcar, ele vai sofrer várias modificações, mas primeiro ele precisa ser fixado, então primeiro tem a fixação do CO2, que vai ser a junção desse CO2 mais a rubisco, que é a enzima que vai fazer esse processo. A segunda parte vai ser a redução. A redução vai ser várias modificações nessa molécula nova e vai formar um pré-açúcar, que vai ser o precursor do açúcar que vai formar a glicose. Então, aqui vai formar o açúcar. E esse ciclo vai continuar até a terceira etapa, que vai ser... Calma que eu demoro para escolher a cor, tá, gente? Que vai ser, então, a reposição da rubisco, para o ciclo continuar. A redução, ela vai formar coisas importantes, que vai ser ADP e NADP+. Esses caras aqui vão voltar lá para a fase clara, tá bom?
Importante lembrar que o açúcar, ele não é energia em si, mas para que ele vire o tal do ATP, ele vai precisar passar pela respiração celular, assim como nós. Então, isso aqui não faz parte da fotossíntese, tá, gente? Então, isso daqui já é outro processo. Bom, e o último esquema que eu queria montar com vocês é da fotofosforilação, que é a fase clara da fotossíntese com mais calma. Vamos ver se tá bom assim. Pronto. Vamos começar então pelos fotossistemas, que vão ser aquelas proteínas integradas na membrana que vão conter a tal da clorofila. Depois, tem outras proteínas integradas na membrana, mas tem aquela proteína lá super importante que a gente não pode deixar de desenhar, que vai ser a ATP sintase. Aí a gente vai fazer a nossa membrana do tilacoide. E agora, vamos começar o processo, então. O que vai acontecer? A primeira coisa vai ser a entrada da luz. A luz, ela vai incidir, então, na folha, que tem vários cloroplastos, que tá cheio de tilacoide, que tá cheio de clorofila, e essa clorofila vai estar concentrada nesses dois fotossistemas. E o que vai acontecer? A molécula de água vai ser quebrada em H+, e oxigênio, e o oxigênio vai ser liberado para o ar. Quando essa molécula de água é quebrada, então, fotólise da água acontece, vão ser liberados elétrons. E esses elétrons vão percorrer pela membrana, bonitinhos. É legal que eles podem ser reexcitados quando eles passam pelos fotossistemas e tudo mais, é muito mais complexo do que isso. Mas o que vocês precisam saber é só esse esquema básico, tá bom? E aí, eles vão chegar num ponto que eles vão ser reduzidos, ou seja, alguém vai recebê-los, e neste caso vai ser o NADP. Aí ele vai se juntar um H+, e vai virar NADP. Opa, NADPH. Perfeito. Então, quem vai fazer isso, quem vai aceitá-lo, vai ser o NADP. Vai ser o NADP. Legal. Enquanto esses elétrons bonitinhos estão passando, está acontecendo outra coisa, certo? Que é a presença de íons H+. Esses íons H+, vão sendo bombeados para dentro. Aqui H+, aqui também está passando cara H+. E a fotólise da água também contribui para a produção de H+. Então, vai formar um gradiente de concentração, onde dentro do tilacoide vai ter muito H+, e fora vai ter pouco. Mas vocês já sabem que a tendência natural das coisas é equilibrar, então esse cara aqui vai querer sair. E quem vai fazer esse transporte vai ser a ATP sintase. Bonitona aqui, vamos até colocar o nome.
Quando esse H+ vai passar pela ATP sintase, ele vai juntar uma molécula de ADP com um fosfato e vai transformar o nosso cara preferido, o ATP. É legal comparar aqui a fotofosforilação com a fosforilação oxidativa, porque esse ATP produzido na fase clara da fotossíntese, ele não vai ser o que a planta vai de fato usar nas outras atividades dela. Esse ATP aqui, ele vai para a fase escura. Então, se vocês quiserem fazer um asterisco aqui para anotar, ele vai para fase escura. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês e fazer com vocês. Eu espero que vocês façam, consigam fazer. Qualquer coisa, tirem dúvidas e façam a lista. Estamos aí. Até a próxima.